Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho, essa noite. E hoje eu vou falar especificamente sobre o capítulo 9, que é dando continuidade às bem-aventuranças, que em outros capítulos e posterior a esse também terá uma outra bem-aventurança, onde Kardec muito didaticamente faz um trabalho belíssimo em relação ao Sermão da Montanha. A bem-aventurança de hoje, então, chama-se Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, na época em que Jesus disse essa bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra, é o complemento da bem-aventurança, o impacto entre os judeus foi enorme. Porque essa fala, ela ia muito na contramão da mentalidade judaica da época. Por quê? Então vamos contextualizar como que os judeus pensavam. Israel vivia sob o domínio romano. Consequentemente, pagavam altos tributos, a Roma, a César. Fora, além disso, os judeus eram muito maltratados nas ruas pelos soldados romanos, Então eles sofriam, além de pagar altos tributos, sofria toda uma perseguição, vamos dizer assim, pelos romanos, Muitos judeus esperavam a vinda de um Messias por conta disso, eles queriam um libertador. Então eles esperavam o Messias, que já havia sido prometido nos primórdios, lá no tempo, a gente vê lá no Velho Testamento, nos profetas, a vinda de um Messias. Só que eles imaginavam um Messias guerreiro, um Messias que expulsaria os romanos pela força e restauraria o reino de Israel. Havia muitos grupos, como os zelotes, por exemplo, que pregavam a revolta armada e acreditavam que herdar a terra era literalmente conquistar o reino de Israel. Além disso, a ideia de mansidão que eles tinham era completamente diferente daquela que Jesus estava se referindo, A ideia de mansidão, ela era vista como fraqueza, pessoa fraca, que aceitava as injustiças, sem reclamar, passivo demais. Eles tinham essa ideia de mansidão, de quem era manso. E aí Jesus vem e fala, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Então foi um impacto muito grande. As outras bem-aventuranças também causaram, mas essa principalmente traz esse nó na cabeça deles, do judeu lá da época. E aí, então, qual é a ideia de mansidão que Jesus traz, Ele redefine essa ideia de mansidão como a força sob controle, ou seja, a força de quem confia em Deus e não na violência. Ser manso, na verdade, não era aquilo que eles pensavam, não significava ser passivo, aceitar as coisas sem reclamar, não era isso, era ser fraco, não era essa forma. Mas ser manso, na ideia que Jesus trazia, era ter domínio de si mesmo, a força sob controle, quer dizer, o controle de si mesmo, E é uma conquista interna que garante a harmonia, e a sintonia com a divindade e com a espiritualidade maior. Essa era a ideia de mansidão que Jesus traz, essa é a ideia até hoje, que é a que vigora, Esses são os verdadeiros mansos, Então já tem aí um ponto para a gente parar e pensar, como nós estamos, como nós somos nessa questão de mansidão, Portanto, a mansidão, ela faz parte, ela é fruto do progresso moral do espírito. Ela faz parte do nosso progresso moral. Ser manso significa tudo isso,
E somente os espíritos mais atrasados é que agem pela força, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Já os mais adiantados, eles aprendem a agir com mais paciência, tolerância, amor, mesmo e principalmente durante as provações. Nesses momentos, nos momentos das provações, é que é testada a nossa mansidão. A mansidão do ser, que é tudo isso, é ter o controle de si mesmo, confiando plenamente em Deus. Essa é a ideia que Jesus traz. E, portanto, esses são, de fato, os que vão herdar a terra. E aí, que terra que Jesus está se referindo? Que herança é essa? Nesse mesmo capítulo, o Kardec, ele traz, lá no finalzinho do item Injúrias e Violências, né, que faz parte desse capítulo, ele vai dizer exatamente que terra ele está se referindo, que Jesus estava se referindo, né? E eu vou ler esse trecho para vocês. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, olha só, a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra, planeta Terra, né? Quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. E também Kardec vai falar sobre isso no livro A Gênese, lá no capítulo 18, que tem como título Os Tempos São Chegados. Neste capítulo também ele vai se referir, aliás, o capítulo é belíssimo. Se vocês puderem ter oportunidade de ler, é muito interessante. Nesse capítulo ele vai explicar que a Terra, ela passa por períodos de renovação moral e intelectual e que estamos saindo, né, de uma fase de provas e expiações e caminhando para um mundo de regeneração. Então a Terra que Jesus promete, né, que ele profetiza nessa bem-aventurança, significa o nosso próprio planeta. Significa permanecer numa terra regenerada. Um mundo mais justo e fraterno que está surgindo no processo evolutivo planetário. Está acontecendo agora, né? Se a gente tem lido, acompanhado, nós já estamos saindo de um mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal prevalece sobre o bem, né, para um mundo regenerado onde o bem vai prevalecer sobre o mal. E essa transformação quem faz somos nós, os espíritos, através da nossa reencarnação. Nós é que vamos auxiliando essa regeneração planetária. Portanto, cabe muito bem a gente refletir bastante até que ponto, né, estamos sendo mansos e pacíficos, como Jesus fala nessa bem-aventurança. Então, vamos ver aqui. É um processo aonde os espíritos mais rebeldes, endurecidos, né, que ainda acredita que tudo se consegue pela força e pela violência, e ainda existe isso muito, né, nos dias de hoje, esses espíritos não mais ficarão neste planeta. Vão ser convidados, né, para se dirigirem a planetas mais compatíveis com a moral em que eles se encontram. Já os mansos e os pacíficos, mesmo que ainda não estejam perfeitos, aliás, né, se
fosse perfeito, eu não estaria aqui, né? Estaria nem no mundo regenerado, estaria num mundo muito mais evoluído, né? Então, mesmo não sendo totalmente perfeitos, mas buscando essa mansidão e essa pacificidade, né, em ser manso e pacífico, esses vão permanecer neste planeta para ajudar na nova fase da humanidade. Então, essa é, portanto, a herança prometida por Jesus nessa bem-aventurança. Então, é uma bem-aventurança que faz a gente refletir bastante. Eu, quando estava me preparando para falar sobre ela, nossa, como eu refleti. Até que ponto, né, nós estamos mais buscando ser manso e pacífico do que deixar o nosso egoísmo, o nosso orgulho falar mais alto. Se confiamos plenamente em Deus, que é isso que mansidão significa, confiar plenamente em Deus, portanto, ser mais humilde, mais calmo, mais tolerante. Jesus foi um exemplo disso. Jesus, quando estava diante do Sinédrio, sendo julgado, condenado, ele foi o tempo todo tranquilo e manso. Ele foi um exemplo vivo disso, né? Na pior tribulação que ele estava passando naquele momento. Então, se a gente tem que parar para pensar sobre isso, até que ponto vale a pena a gente perder a nossa encarnação por conta de coisas pequenas que não nos levam a lugar nenhum, só a animosidade. Então, meus irmãos, eu peço para vocês que leiam este capítulo, né? Ele é um capítulo, não é muito comprido, muito longo, ele tem um item só, que é injúrias e violências, né, onde eu li, e tem 4 instruções dos espíritos, onde eles vão falar sobre essa questão da mansidão, né, sobre a paciência, a afabilidade, a doçura. Então, é muito interessante para que a gente possa, então, refletir, né, sobre isso. Era isso, então, que eu trouxe para vocês sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Vamos refletir um bocado sobre isso, tá bom, meus irmãos? E agora, nesse momento, eu vou convidar o nosso irmão espiritual que já se encontra aqui presente, para que ele possa complementar com a sua mensagem o Evangelho da Noite. Seja muito bem-vindo, irmão. Gratidão pelo carinho, pelo acolhimento, pelas palavras, e a todos uma boa noite. Vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças também. Estava bastante atento em todas as palavras em que a companheira de tribuna reuniu muito bem na sua explanação. Eu vou dizer aqui para vocês que também refleti bastante para poder chegar aqui esta noite, em que fui convidado também a trazer algumas palavras, algumas considerações em cima desse capítulo. Para nós fica a oportunidade que temos de aceitar o Mestre Jesus quando ele diz que a bondade, a caridade faria de nós pessoas melhores. Porque quando pensamos somente em nós, o egoísmo, ele vai estar presente. Porque a partir do momento em que não temos nada a dividir, ou um ouvido para escutar, uma mente para pensar naquilo que ouvimos do outro, nós vamos nos tornando pessoas mais endurecidas,
mais difíceis no diálogo, pessoas mais difíceis na compreensão, no carinho, no afeto. Queríamos tanto ser pessoas boas, pessoas dóceis, não boazinhas, pessoas boas, que conseguem compreender não só a dificuldade, mas também a opinião do outro, o ponto de vista do outro, o momento de dificuldade do outro. Seria muito importante para nós analisarmos e avaliarmos o momento da resposta, né? O momento da resposta, aquela resposta amena, aquela resposta que traz um apaziguamento, um alívio da consciência do outro, né? Não temos aquela pressa em responder, não temos aquela pressa em colocar o nosso ponto de vista para o outro. É aí que muitas vezes as contendas acontecem. É aí que muitas vezes as rixas, as brigas, os desentendimentos, muitas vezes que nós temos visto, é o afastamento de entes queridos, de pessoas que tínhamos uma convivência desde a infância até aquela amizade gostosa, o bom bate-papo. Às vezes, por algum motivo, a gente não conseguiu frear a língua, essa língua, né? Que nós, muitas vezes, amaldiçoamos, precisamos pensar que ela é nossa, que faz parte de nós, que Deus nos deu essa língua, né? Para que saísse a fala amorosa, a fala doce, a fala tranquila, né? E a partir daí manifestar o que trazemos de dentro do coração. Mas tem alguns momentos que a gente precisa olhar para dentro desse coração, porque é o que sai de dentro do coração é que reflete a nossa personalidade, né? É que vai dizer para quem nos vê, mesmo que em momentos, quem somos, né? Então, pessoal, vou chamar vocês assim. Nós estamos num grupo de amigos. Então, pessoal, vamos nos conhecer, o autoconhecimento, a autoanálise, aquela dificuldade que estamos tendo em não compreender o outro, porque não estamos conseguindo compreender a nós mesmos, né? A nós mesmos. Vem uma dificuldade, um sentimento ruim, uma raiva. Por que estamos sentindo isso, né? O que está acontecendo comigo para que eu me manifeste dessa forma? Precisamos ter o cuidado conosco, o carinho conosco. Precisamos nos mimar. Olha que palavra bonitinha, mimar. Nós precisamos nos mimar. Termos por nós carinho, amor, afeição, olharmos no espelho e nos admirar a beleza que somos, fruto da criação divina, fruto do amor de Deus, do carinho de Deus,
E assim, nós vamos nos tornando pessoas melhores, já somos, porque fomos criados por Deus. Mas pessoas com um ideal de vida, pessoas com um ideal de esperança, pessoas com um ideal de humanidade, né? Essa humanidade que todos nós estamos almejando, né? Vamos pensar, está difícil, ainda está difícil, porque ainda somos difíceis, né? Mas tudo vai melhorar. É a promessa de Jesus. E cabe a nós acelerarmos, não seria bem a palavra, mas cabe a nós desejarmos que esse momento se faça presente dentro de nós. A regeneração, ela está dentro de nós, latente, né? Esperando para eclodir. Cada um de nós, como um pontinho de luz na humanidade, eclodindo, espargindo e vivendo esse amor universal, o amor divino. Meus amigos, meus irmãos, que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, unidos pelo amor e no amor de Jesus. Muito boa noite e com muita alegria me despeço, com muito carinho, desta casa tão amorosa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, irmão, por essas belíssimas palavras. Foram palavras muito tocantes, que vai muito nos auxiliar na nossa reflexão pela mensagem do Evangelho da noite. E agora, queridos irmãos, vamos permanecer com os nossos olhos fechados, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos abrindo os nossos corações para que neste momento possamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todos os países, por todos os povos, por todas as nações. Vamos vibrar por todos os governantes, para que a luz do Cristo penetre em seus corações e o seu Evangelho de amor possa ser uma prática constante em suas vidas. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem, seja nos hospitais, nas instituições assistenciais, nos asilos, nos presídios, nas ruas. Vibremos por nossos familiares, quer sejam encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos refletir sobre a nossa conduta e possamos viver de uma maneira mais mansa, pacífica, assim como o nosso irmão espiritual nos explicou tão bem na sua mensagem. Vamos continuar ainda em silêncio, para que possamos receber neste momento o passe coletivo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por nos trazer essas palavras que tanto nos auxiliam na nossa evolução espiritual.
E assim vamos pedindo licença a toda a espiritualidade presente para encerrarmos este momento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.